minha gente, tudo bem? Bora filosofar! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes a uma série que eu vou começar a testar para ver se funciona, de conteúdo mais autoral. Serão aulões na faixa para tentar apresentar um tanto do meu trabalho e poder divulgar, de certa maneira, um conteúdo qualificado a partir daquilo que eu já pesquisei na minha vida acadêmica. E começaremos por este livrinho aqui, que é Fetichização do Poder como Fundamento da Corrupção. Uma proposta a partir da filosofia latino-americana de Henrique Dussel. O fundamento da corrupção nas instituições foi o tema que orientou a minha pesquisa. E bom, preste atenção, o fundamento da corrupção nas instituições é uma proposta que se pretende bastante geral para observar criticamente as instituições modernas. Na época foi muito bem avaliado a qualificação e a defesa do mestrado foram maravilhosas, pude ter uma nota máxima e fico muito contente que a gente pôde transformar em livro e agora transformar em algum curso aqui no canal de maneira aberta. O PDF também está aberto, disponível para você baixar gratuitamente no site da Editora Fi e caso você queira adquirir uma versão física, um exemplar físico, você vai ver no link aqui embaixo, tá bom? Espero que você curta, dá uma olhadinha lá e observa também a produção da Editora Fi, que é uma editora que se pretende como divulgadora científica, disponibiliza sempre os PDFs dos livros gratuitamente e aí caso você se interesse, caso você queira ter essa versão, gosta, né, de pegar no livro, olhar as páginas, fazer seus rabiscos, você pode pedir individualmente o exemplar lá. Sem mais delongas, bora pra aula. Se nós parássemos para pensar por um segundo, o que é corrupção? Pense uma definição aí na sua cabeça. Ou qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Está conectado com o quê? Você explicaria para outra pessoa corrupção como? Se quiser parar um pouquinho esse vídeo para fazer uma breve reflexão, ou mesmo até fazer um comentário aqui embaixo, antes da gente continuar, como um teste para a gente ver o que acontece depois, eu imagino quais as respostas vêm, então seria muito bacana você poder fazer isso. O que é corrupção, antes de ouvir o resto do conteúdo, para a gente inclusive fazer quase uma experiência sociológica juntos aqui, de como vai confirmar algo que eu vou comentar imediatamente agora. Então, para aí, dá uma olhadinha, se quiser comentar. O que é corrupção? Daqui pra frente a gente vai fazer um vídeo esticado, sem nenhum corte ou com alguma outra edição muito simples, que é para poder ou fazer visualizar algum termo, dar algum nome, ou coisa mais prática. A gente vai tentar fazer aqui o aulão direto, tá bom? Mas de todo jeito, vamos imaginar. Corrupção. O que é? Provavelmente você pensou em política, no Estado, em atores políticos. Provavelmente veio na sua cabeça a ideia de desvio de dinheiro, de uso indevido do orçamento público, do equipamento público, de algo que seria nosso, mas que esses políticos malvados e corruptos, afinal todo mundo é corrupto, praticam, fazem, usam e tal, sei lá o que lá. Que é corrupção? Roubo? Não, roubo é roubo. Desvio do dinheiro tem um nome específico para isso. Será que é só na política? Ah não, aí quando eu faço essa pergunta, será que é só na política? Talvez você tenha pensado, não. Nós também cometemos as nossas corrupções diárias. Quando a gente pega o troco indevido. Quando a gente joga papel na rua. Quando a gente, sei lá. E aí nós vamos fazer alguma caça aqui sobre elementos morais da conduta diária e cotidiana do cidadão, da cidadã, das pessoas. Mas aí a gente continua com um problema. Qual é a definição de corrupção? Veja que a gente usa esse termo direto. Você liga a TV, você vê os jornais, corrupção é um negócio. Se fazem uma pesquisa e não é só no Brasil, tá? Se fazem uma pesquisa em geral, em boa parte das sociedades desse planeta, atingidas pela modernidade, nos processos de modernização capitalista liberais que nós temos, vão perguntar qual é o maior problema da sociedade. E a pessoa vai responder, corrupção. A corrupção é um problema. No nosso país, então, isso é muito evidente, claro, porque nós estamos aqui, vivemos isso, senão também porque virou um elemento chave na explicação de todos os problemas sociais, o tema da corrupção. Só que ninguém definiu pra gente o que é, afinal,
corrupção. E aí a nossa sensação e as frases comuns é que todo mundo é corrupto, todo político é corrupto, corrupção tem a ver com a política, com a prática do Estado e tal. E aí quando não é a discussão moralista que a gente já comentou, que aí é a tua atividade cotidiana, o modo que você conduz sua vida em detalhes e tal, mas continua vazio. Mas esse é um elemento chave, é fundamental. O que é corrupção? Todo mundo sabe o que é, ou todo mundo diz que é um problema, mas ninguém sabe o que é. Todo mundo diz que deveria ser resolvido, mas ninguém sabe nem por onde começar. Afinal, será que corruptos somos todos e todas nós, pessoas, seres humanos, corrompidos por natureza, seja por um pecado original, pela perversidade, pela maldade no além, por algo etéreo que está por aí sugando a nossa bondade ou tirando de nós as possibilidades de realizar algo efetivamente interessante ou bom? Veja, mexer na questão da corrupção, ou falar sobre o fundamento da corrupção, é tocar em uma série de questões que não se restringem à política, à conduta, à moral, senão tudo isso ao mesmo tempo. Porque como o Henrique Dussel percebeu, esse filósofo argentino-mexicano, que já já a gente vai comentar um pouquinho sobre a biografia, como ele percebeu, a modernidade, ou a fase madura da modernidade, dessa sociedade, da base dessa sociedade que a gente vive, dessa estrutura cultural, civilizacional, na qual nós fomos inseridos por um processo de colonização, dada a nossa posição periférica nesse mundo moderno, a corrupção, ela joga um papel fundamental na compreensão de quem são os seres humanos. E aí, negativamente, empurra e imputa aos seres humanos uma inevitabilidade essencial do mal, da perversidade, do egoísmo, que às vezes pode aparecer como vício ou como virtude, mas isso é algo próprio dos seres humanos, e não discute as relações históricas, efetivas e estruturais da produção e reprodução social e mais, que nos apontem ou nos façam voltar a avaliar constantemente quem é o próprio ser humano. Ele é mau por natureza, bom por natureza, não sei o que lá, e discute em termos essenciais, tradicionalmente na modernidade, e não se volta para analisar quem somos materialmente, do ponto de vista do conteúdo básico ou fundamental das relações humanas. E eu estou comentando isso porque quando a gente pegar esse livrito aqui, a gente vai ver uma coisa muito massa, que é, logo na introdução, que eu apresento o pensamento do Dussel, o primeiro capítulo é a base material antropológica. E eu vou apresentar para vocês agora. Vejamos juntos! Essa aqui é a estrutura do texto, e aí eu acho que é bacana a gente dar uma olhada para ver a base da argumentação, tá? Porque eu vou tentar fazer esse teste de apresentar o conteúdo mais autoral partindo do meu trabalho, então divulgando cientificamente o meu trabalho, ou em aulonas divulgando a produção científica e filosófica do meu trabalho. Mas essa daqui, ó, tá o sumário, você pode baixar lá o livro, como eu já comentei, gratuitamente, e essa é a estrutura. Depois da introdução, em que eu tento localizar a pesquisa, e eu vou pular, não vou apresentar, mas eu recomendo, que é bem interessante algumas discussões que a gente colocou lá. O capítulo 1 é o pressupostos, a base material antropológica, que seria o quê? A concepção que nós temos de nós mesmos, a partir da crítica que o Dussel faz à concepção hegemonizada na modernidade de como os seres humanos são, e uma proposta que ele faz assumindo determinados aprendizados e desenvolvimentos a respeito do ser humano na produção científica mais recente que a gente tem, a partir da teoria evolutiva da vida, a partir dos processos de análise, de desenvolvimento dos corpos dos seres viventes, e olhar também como neurologicamente nós nos constituímos enquanto seres que têm esse órgão do corpo bastante desenvolvido como um recurso da adaptação, né? Então nós temos uma adaptação muito específica que dá uma prevalência ao cérebro em suas funções e um tipo específico de atividade. E o Dussel vai dar uma olhada aí também para compreender como materialmente nós nos constituímos na história e como hoje ainda temos certas bases fundamentais que nos ajudam
a reorientar, reinterpretar e compreender de outra maneira e sob outra perspectiva quem são os seres humanos e disso os desdobramentos éticos e políticos que vêm de uma nova ideia a respeito da humanidade. E aí, nesse primeiro capítulo, inclusive, tem logo no comecinho, a gente vai ler um trechinho, eu faço um comentário muito bacana, que é assumindo uma coisa que o Dussel faz e que o outro comentador também fala sobre o pensamento dele, que é toda concepção antropológica, ou seja, toda concepção de ser humano, desemboca, decorre, vai para, implica em uma concepção ética e política. Está pressuposto, porque é quase que te empurra para. Então você tem uma... dependendo de como a gente compreende quem somos, empurra para a gente para certos espectros de compreensão própria do funcionamento político, do funcionamento da sociedade, das estruturas sociais, das instituições, da conduta humana enquanto ética e moral e da própria organização política. E depois, propriamente, da própria organização de reprodução social, que entra na economia política. Então, discutir em Dussel a questão antropológica, material, é um ponto de partida para você ir revendo tudo que decorre dali. E isso eu acho que já é uma coisa muito massa da gente começar a se ligar. Certo? Então, beleza. Vamos vir aqui para esse primeiro capítulo. A base material antropológica. Pressupostos. Eu vou ler alguns trechinhos e aí a gente volta aqui para a tela cheia já para eu comentar umas outras coisinhas. Então vamos lá, faço uma pequena apresentação aqui. Nosso primeiro capítulo corre o risco de parecer descolado do tema da corrupção nas instituições. Porque eu também acho que você talvez tenha sentido uma sensação esquisita quando eu comentei que a corrupção e tal, não sei o que lá, vamos começar discutindo quem são os seres humanos. Parece, pô, mas não tinha a ver com política? O que tá falando de corrupção? Mas veja, se você tem uma determinada compreensão de quem são os seres humanos, isso implica em você uma compreensão de toda a vida, toda a totalidade da realidade. Então a gente precisa discutir com relativa frequência quem somos. Então vamos lá. Nele trabalharemos a materialidade do ser humano. E aí já a gente vai falar de materialidade, o que não significa só o que é tangível, tá? O que é físico, pegável. Materialidade aqui tem sentido de conteúdo, que é aquilo que dá substância, que dá firmeza para um determinado elemento. Não é só sua forma, senão seu conteúdo. Não só é aquilo que dá uma aparência, arquitetura básica, em que você percebe algo, senão aquilo que está que enche, que preenche essa forma, aquilo que dá conteúdo. Então é aquilo que preenche esse ser humano, nesse sentido. Então, por exemplo, quando você vai para a escola, você vai ter uma matéria em uma determinada disciplina. A disciplina é a forma de organização do conhecimento e a matéria, o conteúdo, é aquilo que vai preencher essa forma de apresentação dentro de uma disciplina. Dentro da matemática tem certos conteúdos que são a matéria desse negócio. Dentro do português tem certos conteúdos que são a matéria dessa disciplina. Sacou? Então é aquilo que preenche essa forma disciplinar, que é uma maneira de organizar o conteúdo, mas uma maneira de organizar o pensamento, o conhecimento. Mas o que importa é o conteúdo que preenche essa disciplina. E aí tem várias maneiras de preenchê-lo e tal, mas o lance é esse, é entender matéria nesse sentido, tá? Então é a materialidade do ser humano como conteúdo que preenche essa espécie, esse serzinho, essa forma que aparece pra gente, tá bom? Então, trabalharemos a materialidade do ser humano, a vida humana como modo de realidade, que já é uma coisa muito interessante. Aqui eu vou só fazer um comentário, isso é uma coisa que o Dussel toma especialmente de um filósofo espanhol chamado Xavier Zubirri, que fala sobre modos de realidade e a vida humana como modo de realidade. Isso já é uma coisa, sem explicar muito o que significa, tira um minutinho aí pra você pensar, pô, vida humana como modo de realidade? Significa que existem outras vidas que têm outros modos de realidade. Peraí, realidade é um bagulho que vai para além de quem somos nós. Exatamente. Vamos lá. Estruturaremos uma antropologia, e aí no sentido não de disciplina da antropologia, senão de compreensão, de discurso com sentido e significado a respeito do ser humano, ou seja, nós, seres humanos, falando sobre nós mesmos,
que será a base material e o horizonte a partir do qual o conteúdo político será desenvolvido. Aqui eu escrevi desenvolver-se-á com uma mesóclise horrível. Se eu fosse refazer, eu colocaria será desenvolvido. Seria bem melhor. Mas aí é o problema de ser um jovem na academia querendo escrever bonito. Vamos lá. Essa proposta não é especial, característica, exclusiva e nem própria do pensamento de libertação, senão um movimento comum a diferentes filosofias políticas. Que aí, cara, é algo que eu descobri enquanto eu estava pesquisando, que eu não tinha me ligado. Que, em geral, filósofos que discutem política para apresentar sua teoria política trazem pressuposto ou apresentam num primeiro momento uma concepção antropológica. E eu nunca tinha me ligado nisso, eu só me liguei estudando Dussel. Eu falei, caraca, isso é um movimento muito comum. Que é o quê? Você vai pegar lá Hobbes, ele vai primeiro apresentar a concepção que ele tem de ser humano, para depois falar o que ele pensa a respeito da política, ou quais são as soluções políticas no âmbito político. Quando você pega, por exemplo, o Rousseau, mesma coisa. Antes dele falar das percepções a respeito de política, ele apresenta quem é o ser humano, ou como ele compreende esse ser humano, esse conteúdo de ser humano. Quando você pega o John Locke, por exemplo, mesma coisa. Só que o John Locke tem 2 livros, né? O primeiro tratado sobre o governo e o segundo tratado sobre o governo. O segundo tratado sobre o governo é que o pessoal normalmente estuda para discutir a filosofia política liberal do Locke e esquece o primeiro tratado sobre o governo. E por que não fala sobre o primeiro tratado sobre o governo? Porque o primeiro tratado sobre o governo é uma discussão teológica a respeito de Adão e da figura de Adão no Antigo Testamento, se ele tinha propriedade ou não, se ele tinha direito à propriedade privada ou não. E como isso é uma discussão completamente descabida, teológica e aleatória, o pessoal na academia mais modernizada esqueceu que seria algo importante relembrar essa parte, inclusive para desmontar o que vem na segunda parte, no segundo tratado. Então, não parece muito prudente você justificar a propriedade privada a partir do mito de Adão. Mas o Locke se deu a esse trabalho. E tem muita gente que leva o Locke muito a sério sem levar essa primeira parte. Mas tamo aí. Primeiro discute uma concepção antropológica do ser humano, Adão, se tem propriedade ou não e tudo mais. E depois vai para a discussão no segundo tratado do governo, sobre o governo, em termos mais políticos, procedimentais, institucionais, etc. Então, isso não é algo próprio da filosofia do Dussel. Isso é algo relativamente comum, mas que a gente não percebe. Show? Bora. De todo modo, esse passo é metodologicamente fundamental para o progresso de nossa investigação. Um momento propedêutico, que nome bonito, né? É preparatório, mas assim, eu usei propedêutico porque eu tinha lido num texto do Dussel que tinha propedêutico, eu falei, nossa, que nome bonito, vou usar. Mas um momento preparatório aqui, preliminar, necessário para que se entenda de que, desde onde e a partir de quais conteúdos estamos trabalhando. Então, primeiro a gente tem que apresentar quem são os seres, como concebemos antropologicamente os seres humanos, como o Dussel está concebendo os seres humanos, para que a política dele tenha sentido. Assim como os outros autores fazem. Só que às vezes se esquece disso e vai direto para a política do autor e não discute como ele está compreendendo quem são os seres humanos. Porque se você muda essa concepção, a política desse cara, ou as ideias políticas desse cara, são muito criticáveis. Elas não fecham, elas não têm problemas. Então isso é um movimento importante do pensamento aí, do pensamento crítico também. É o momento de situar, aí abre aspas para uma citação do Dussel, do livro Ética da Libertação, que a gente tem um curso, que eu vou deixar aqui na descrição, como sempre, curso Filosofia Latino-Americana, Ética da Libertação, em que a gente apresenta as 3 grandes sessões do texto do Dussel, da Ética da Libertação, em 4 aulas. A primeira como uma contextualização histórica de quem é o Dussel, seu pensamento e tal. Aí a segunda, a terceira e a quarta, acompanhando cada uma das 3 sessões do Ética da Libertação, que é um livro maravilhoso, é a obra mais importante do Dussel, tá? Então é uma citação desse livro. É um momento, nessa hora que a gente está escrevendo aqui do livro, de situar o lugar arquitetônico da questão. E por que eu usei esse termo arquitetônico? É o termo que o Dussel usa, né? Traduzimos por arquitetônico, porque no sentido do Dussel, é como que o momento de você desenhar, apresentar para onde vão os rumos do seu pensamento. Ele tenta ser o mais honesto possível, e acho que eu tentei fazer isso também aqui no meu trabalho, ser o mais honesto possível dos pressupostos que estão sendo assumidos
para o desenvolvimento do trabalho. Então você vai montar toda a arquitetura do negócio, vai colocar todo o design, todo o desenho, todos os rumos com que você quer passear, qual é o mapa que você pretende seguir, para que o leitor, a leitora, a pessoa que está acompanhando, vá também e fala, pô, beleza, tá sendo muito honesto comigo, tá sendo bastante explícito. Então é o momento da gente desenhar aí o mapinha por onde a gente vai. Tá? É isso que eu tô comentando aqui nesse comecinho do livro. E qual que é esse lugar arquitetônico? O acontecimento das instituições. Então, antes de falar sobre política, eu vou falar sobre os seres humanos, quem somos. Aí depois eu vou falar sobre o surgimento das instituições a partir do modo de realidade dos seres humanos, de quem somos. Então nós temos um modo de realidade, e esse modo de realidade implica na criação, no surgimento, no evento, no advento das instituições. Como elas surgem, a necessidade e a corrupção das instituições. Elas surgem, elas são necessárias, mas elas se corrompem. Vai ter esse ciclo dentro da discussão do trabalho. Mas antes de chegar na política e nas instituições, vamos ver qual é a concepção de ser humano que acompanha essa filosofia, para ser o mais honesto possível. Beleza? Então, por isso que o capítulo 1 é pressupostos. Pressupostos, a concepção antropológica. Aí, antes de eu seguir mais um trechinho aqui, bora ver como é que vai a argumentação a partir do sumário. Opa, tá aqui. Então, ó, a base material antropológica é o pressuposto para a institucionalização, porque depois de ver quem é os seres humanos, a gente vai fazer uma passagem para o surgimento das instituições, que é o que eu comentei naquele trechinho lá. Vai surgir as instituições, então vai entrar no processo de institucionalização. Então é o pressuposto para a institucionalização. Então, para compreender o processo de passagem da vida humana e sua materialidade para a criação das instituições em seu modo de realidade. E aí, desse modo de realidade, desta maneira de organizar, analisando a necessidade e o processo de institucionalização, a gente vai ver, continuando na ideia de pressupostos, para a corrupção, o processo próprio de corrupção das instituições. Só que veja, a gente vai discutir isso não em sentidos essenciais ou essencialistas, quer dizer que nós somos bons, nós somos maus, nós somos isso, nós somos aquilo. Não, a gente vai fugir o máximo desse tipo de compreensão. A gente vai fazer outra parada aqui. A gente vai tentar entender o modo de realidade da vida humana, e esse modo de realidade exige que as instituições sejam criadas. Só que essas instituições não são essências, não estão no além, não vivem por si mesmas. Elas estão na história. E dado o modo de realidade da vida humana, o mundo que a gente está inserido, como se dão os processos propriamente ditos da vida, da organização da vida e tudo mais, as instituições se corrompem. E aí a gente não vai falar que isso é uma coisa ruim, uma coisa má, isso é uma coisa que acontece. E quando ela acontece, o que importa é quais os critérios que nós temos para correção, transformação ou revolução dessas instituições, destruição e começar do zero. A gente vai começar a ter critérios para planejar, observar, analisar e entender o que está acontecendo. E isso foge da linha moralista, e isso foge da linha, ou a gente está pretendendo fugir da linha moralista e pretendendo fugir da linha ética abstrata, de valores, né, ideais e tal, ou mesmo de procedimentos, a ética procedimental, que a gente vai passar por isso quando chegar no segundo capítulo. Se o nosso teste não der errado, aqui de produção de conteúdo mais autoral. Mas tem éticas de valores, né, éticas de princípios, éticas de procedimentos, ética de conduta que a gente vai organizar, e aí é muito mais pragmático e tal. E a gente vai tentar fugir dessas duas paradas junto com o Dussel para cair numa ética material, com pretensão de universalidade. Mas antes de chegar lá, voltemos para onde estávamos. Aqui, começando o segundo parágrafo. Nas hipóteses de investigação de sua obra El Humanismo Helênico, o humanismo helênico, que não tem tradução para o português, infelizmente. Gostaríamos de traduzir. Quem sabe a gente pudesse colocar isso como um projeto efetivo de tradução, mas aí ainda não dá. A gente tem que esperar do Senhor que chegue o Apoia-se e chegue as doações para a gente realizar esse tipo de trabalho. Mas também. Nas hipóteses de investigação de sua obra El Humanismo Helênico,
Dussel afirma que a filosofia contemporânea está em crise. E aí ele fala por causa da filosofia moderna. Ele não faz aquela distinção entre modernidade e pós-modernidade de maneira muito rígida. Ele fala que a pós-modernidade são os efeitos da crise da modernidade. É a modernidade estribuchando sua morte e não querendo morrer. Então ele já trabalha só quase que num termo de uma modernidade que segue tentando ficar viva, vamos dizer assim. Então a filosofia contemporânea está em crise, é uma filosofia moderna, profundamente moderna, e a pós-modernidade são as crises da própria modernidade. E aí eu vou fazer só vou ler a nota 2, porque é a nota do Daniel Pansarelli, que foi meu orientador no mestrado, e que ele fez um comentário que mudou minha vida e talvez mude a de vocês também. Ou não, mas vamos ver. Então, falou que a filosofia contemporânea está em crise. Daniel Pansarelli, na Filosofia Latino-Americana, a partir de Henrique Dussel, que é o livro dele, que é muito bom, por sinal, comenta: a crise da tradição mostra-se presente pela incapacidade do pensamento produzido de responder às demandas do mundo contemporâneo. A consciência da crise, por sua vez, possibilita a construção ou a revisão de todo um corpus teórico. Corroboramos com a análise e tomamos a mesma posição de Pansarelli quando, em nota, defende que, e aí é muito massa, pode-se argumentar que esta crise esteve presente em todos os momentos históricos, que é a crise de todos os tempos. Nesse caso, entende-se que nos preocupamos com a crise atual não por ser derradeira ou mais grave que as anteriores, mas apenas por ser a crise vigente em nosso tempo histórico. Permanece, mesmo assim, como o problema filosófico que se interpõe à geração atual. E aí tem duas coisas para mim que são interessantes nesse processo aqui. A primeira é que a modernidade realmente tem dificuldade de lidar com sua crise e com os processos que surgiram dentro de suas próprias contradições e também da mobilização daqueles que sofreram com os efeitos da modernidade, vindo especialmente das periferias do mundo e dos grupos que são dominados dentro do próprio centro, né, que são, o pessoal chama de minorias, mas que são, na verdade, a maioria bruta da população, mas minoria no sentido de que aqueles que não têm poder. Então fica complicado a gente usar esses termos, mas estamos lá. Então, a modernidade está em crise e não consegue responder à demanda dessas grandes massas, que foram violentadas por ela, marginalizadas por ela, etc. E a outra coisa é que você pode dizer, mas a filosofia, o pensamento sempre está em crise. Aí o Daniel simplesmente diz o seguinte: sim, mas essa é a nossa crise. E se é a nossa crise, é o nosso momento de solucionar essa crise. Então, você pode até dizer que está sempre em crise, sim, mas a crise agora está no nosso colo. Então, vamos resolver ela, pô. Mas tudo bem. Só seguindo mais um pouquinho. Refutando seus alicerces e analisando os momentos de sua constituição, Dussel nota que, abre aspas, a filosofia surge dentro de um horizonte não filosófico. E este horizonte pré-filosófico, pré-científico, não poderá nunca ser ignorado. Estará sempre aí, condicionando todo o resto. E que horizonte é esse? Cara, isso pode parecer óbvio ou simples, mas não é. Aliás, o óbvio não é fácil da gente perceber. Não é fácil da gente lidar com a obviedade. A gente às vezes fica, nossa, mas você tão... Sim, exatamente, e deveria ser levado a sério. Se liga. O óbvio, a obviedade, é que para você fazer filosofia você tem que estar vivo. Nossa, e daí? E daí, meu querido, minha querida, minha gente? É que o elemento no qual surge a filosofia, ou surge qualquer outra atividade humana, é a vida em sua materialidade. E se ela não é levada em conta, você pode não chegar ao ponto de esquecer, de perder de vista, de explicitar que sem vida não dá para pensar valores éticos, abstrações de virtude, de moralidade ou mesmo de política. A vida, ela é o ponto de partida. Ela é esse horizonte pré-filosófico que condiciona a própria filosofia, pré-ético que condiciona a própria ética, pré-científico que condiciona a própria ciência. Então, se você não olha para a vida, a materialidade da vida e como ela funciona, como a gente se relaciona com ela, entender quais são alguns elementos básicos desse processo, você pode se perder a tal ponto de não considerar aquilo que garante a continuidade das suas atividades. Tem uma frase do Dussel numa aula que ele deu uma vez que foi mais ou menos assim: se o sujeito ético morre, não tem mais ética. Então, ou seja,
Que ética existe sem um sujeito que pratica ética, que necessita de ética para a condução da vida? Então, o fator vida-morte, esse fator básico da vida, ele é fundamental. Ele é o elemento que você não pode esquecer ele na hora de pensar a realidade, de refletir sobre o que está acontecendo. Então, temos que começar daí. Por isso que a gente vai começar a refletir a respeito de quem são os seres humanos a partir desse conteúdo anterior, da vida. E aí o Dussel fala o seguinte: é nesse sentido que entenderemos a apresentação do momento antropológico. Aliás, sou eu, perdão. Não é o Dussel que fala isso, não. Eu estou explicando o Dussel. É nesse sentido de que há um elemento anterior que entenderemos a apresentação do momento antropológico material como lugar a partir do qual iniciaremos o processo de constituição das instituições. Elas não nascem do nada, elas não caem do céu, elas surgem a partir das relações da vida, minha gente. Então tem que olhar para ver o que está acontecendo, o que aconteceu e como está se dando esse processo. Especialmente no campo político. A vida como modo de realidade, especialmente a corporalidade. O corpo de uma pessoa, do vivente humano. E aí eu vou só ler a nota da corporalidade, que já dá pra gente fazer um fechamentozinho aqui dessa nossa primeira troca de ideia. Nota 3. Trataremos de modo acurado o tema da corporalidade mais à frente em nosso trabalho. Eu tenho muito essa mania, tá? De explicar o que eu vou fazer no meu texto. Já fui alertado para não ficar fazendo isso, mas eu tenho dificuldade. Então estou trabalhando aí, quem sabe preciso de terapia ou trazer para a terapia só esse elemento de ficar me antecipando. Mas vamos ver. Mais à frente do nosso trabalho. Porém, preparando o campo para a discussão, é importante termos em conta o comentário de Alejandro Rosillo Martínez, que toca na questão, que é a seguinte: filosofia da libertação tem como tema central de sua reflexão o sujeito vivo, e em conexão com a satisfação das necessidades para a vida. A recuperação do sujeito como um ser corporal pela satisfação de necessidades se constitui como um fato radical. Como é que faz filosofia sem ter isso como um dado, minha gente? Que nós somos um corpo vivo e não um corpo individual vivo, que é algo muito importante que aparece no primeiro capítulo aqui da nossa discussão. Senão que só somos corpo vivo porque viemos de alguém, estamos em relação com alguém e há toda uma comunidade ou pessoas das quais dependemos e somos interdependentes enquanto corpos vivos, que para se manterem vivos necessitam de uma articulação mínima. Ou será que o bebê, quando nasce, já nasce autossuficiente? Ele não precisa de uma comunidade que o acolha, de uma família, de um grupo de pessoas que estão dispostas a gastar seu tempo de vida na proteção dessa criança, ensinando ela língua, dando os nutrientes necessários para que ela desenvolva seu cérebro, seus braços, seus olhos, seu corpo, tenha estímulos específicos para que possa se desenvolver? Pô, como é que isso não está no dado da gente discutir filosofia política, filosofia ética, filosofia moral? Então, é um fato radical de que somos sujeitos corporais vivos. E isso entra na corporalidade. E o Dussel usa o termo corporalidade porque não é só o corpo de uma pessoa, essa coisa material aqui. É corporalidade em sentido material amplo, que leva em consideração que todo corpo humano, todo ser humano, todo vivente humano é vivente humano em relação com outros viventes. Não só humanos, mas especialmente comunidades humanas. Então vamos lá. O resgate do ser humano como sujeito vivo, da vida humana como modo de realidade, do corpo de uma pessoa, é central na reflexão da filosofia do Dussel. Isso a gente fala bastante no nosso curso, tá? Da Ética da Libertação, então vale a pena dar uma olhada lá. É constituir uma antropologia que supere reducionismos e o dualismo corpo-alma. Veja! Se aqui a gente tem uma cisão entre corpo e a alma, que seria algo abstrato, e além do corpo tem mais valor que o próprio corpo, quais são os efeitos possíveis da criação de uma ética, de uma moral e de uma política que desconsideram o fato de um corpo vivo, do modo de realidade de um vivente, que para poder ser ético, político e moral precisa estar em condições de vida e satisfazer necessidades básicas de seu ciclo vital.
Será que dá para criar uma moral e uma ética que desconsidera em absoluto isso? Uma política que desconsidera em absoluto as relações de vida efetivas e materiais? Vocês já viram isso em algum lugar? Então, vê como é importante recuperar isso, né? Então é superar esse dualismo, esse reducionismo dualista, né? Superar o reducionismo e o próprio dualismo, que a gente trabalha bastante nesse texto aqui. Com o tema da corporalidade, trabalharemos o ser humano como vivente, necessitante, que sofre e, ao mesmo tempo, tem vontade de viver. E isso a gente vai trabalhar muito bem no texto, a vontade de vida, vontade de viver, o desejo de viver. E não é um desejo necessariamente consciente, tá? Mas isso a gente trabalha aí nas discussões. A esse respeito, no esforço de indicar esse sentido material concreto e não abstrato do termo, durante o texto lançamos mão de diferentes explicações e apostos junto à categoria da corporalidade, que é o que a gente vai fazer. Sempre que eu falo corporalidade, eu coloco vários sinônimos, que é como eu dou aula também. Eu falo um termo e eu procuro termos similares que ajudem você a desenhar da melhor maneira possível o sentido do que eu estou dizendo. Significa que esses termos são iguais ao que eu quero dizer? Não, mas é que é o conjunto, a constelação desses termos te possibilita ter um melhor sentido. Então eu tentei fazer isso no texto todo, quando eu falo sobre corporalidade. E aí eu coloco várias pequenas explicações, apostos e tal, que é para você poder ver da melhor maneira possível, visualizar, experimentar, experienciar com o sentido do ouvido, né, do sentido do que você ouviu, daquilo que você viu, do que você já experimentou na vida. Dá várias possibilidades para que a maior parte de pessoas compreenda e que quem tem essa gama de vocabulários utilizado possa tentar chegar o mais próximo possível do que significaria essa ideia de corporalidade. Então, estou só comentando isso, porque é uma estratégia que eu uso também de pedagógica. Então, acho que pode ser interessante para quem está acompanhando aqui essa troca de ideia. Será a partir da implementação desse conteúdo material que partiremos para o tema estrito do político. Então não tem como fazer essa discussão sem passar por isso. Certo, minha gente? Então, eu espero que vocês estejam curtindo aí essa proposta de leitura. A gente vai fazer nessa discussão toda do texto, lógico que eu não vou ler linha a linha todas as páginas, eu já peguei esses primeiros parágrafos porque eles já dão um desenho muito legal do que eu pretendo discutir a respeito, ou discutir para chegar no respeito do fundamento da corrupção. E a ideia básica eu já vou lançar mais ou menos agora. O Dussel tem bastante material a respeito e tem um livrinho chamado 20 Teses de Política. E aí eu vou colocar aqui na descrição o PDF gratuito que está liberado no site do Dussel. E aí em português tem um 20 Teses de Política, está liberado lá, e lá apresenta aí pelo menos as bases do que eu discuto no meu livro. Então já fica aí a discussão, a apresentação das fontes. E eu vou colocar também Ética da Libertação, na Idade da Globalização e da Exclusão, que é um livro que me ajudou muito a construir essa primeira parte, né? É o curso que eu tenho de filosofia latino-americana, que é apresentando esse livro da Ética da Libertação, que vai estar aqui também, caso você queira fazer. Ele está bem acessível, o valor é barato e o conteúdo é bem didático, passo a passo. E geral, é uma introdução, tá? Não é um negócio detalhado que só um especialista vai acompanhar. Ao contrário, a minha ideia é divulgar e socializar o máximo de conteúdo possível. É diferente você está num ambiente acadêmico especializado e o outro que é de divulgação de conhecimento. E tem que saber trabalhar nesses campos de maneira distinta, tá? Então o curso sabe disso e tem consciência disso. Assim como essa troca de ideia aqui por um vídeo liberado no YouTube no meu canal. Tenho noção de que a gente está tentando aqui divulgar, ampliar espaços de debate, ser o mais didático e acessível possível. Então não vou ficar entrando nos meandros de quem é o autor, X com quem ele está discutindo, autor Y, fazer uma ou outra menção, é claro, mas não em mínimos detalhes, inclusive, porque vai dar um trabalho da bexiga fazer isso, e aí tem outros canais e espaços em que eu posso fazer isso e que eu tenho feito, tá? Tem alguns artigos e tal, mas aí a gente vai descobrindo e vai compartilhando pouco a pouco. De todo jeito, o que eu queria comentar é que na Ética da Libertação, a primeira parte é uma parte muito densa e que o Dussel fala sobre a história evolutiva da vida, a concepção neurológica, o desenvolvimento do cérebro humano no processo evolutivo, como ele participa hoje, ou funciona hoje, ou funcionaria hoje, para a gente poder tomar nossas decisões e tudo mais, e tudo isso para criar uma base para a gente falar sobre a política, sobre as instituições e a corrupção das instituições. E isso é tão legal, é tão bacana de ver, que uma vez que eu encontrei o Dussel, aqui, a primeira vez que eu encontrei ele aqui no Brasil,
foi em 2015, em Santo André, na Universidade Federal do ABC. Ele deu uma passada rápida lá e eu acabei indo acompanhar ele. Tem até uma história engraçada que eu conto lá no meu curso que aconteceu, quando eu encontrei ele. Mas eu falei com o Dúcio e aí eu fui tietar, né? Peguei a minha versão em português do livro, fui tietar e pedi um autógrafozinho, né? Que tá aqui. O autógrafozinho do velho. Fui pedir o autógrafo pra ele lá, tietar o homem. E aí, quando eu cheguei, falei: tá, você assina pra mim, né? Autografa pra mim e tal, não sei o que lá. E aí ele olhou pra mim e falou: ó, a primeira parte desse livro, essa aqui, é a coisa mais importante que eu já escrevi na minha vida. E aí eu falei: eita! Isso foi uma dica, porque eu tinha acabado de entrar no mestrado, mas eu não tinha começado a fazer minha pesquisa. Eu começava na semana seguinte desse encontro que eu tive com ele. Eu já reorientei várias paradas que eu fiz no meu trabalho, porque eu fui olhar e falar: meu, será que é mesmo? O que tá acontecendo aqui? E eu comecei a sacar que, pô, faz toda a diferença. E a partir daí eu saquei esse lance de que concepção antropológica é o ponto de partida para você conseguir desenvolver uma política, não sei o que lá. Então, entender como os autores pensam quem são os seres humanos te ajuda a compreender os resultados que política, ética e moralmente implicam e no qual eles apresentam pra gente quando discutem esses temas, tá? Então fica essa dica aí que ela é muito massa. E aí no 20 Teses de Política, que é esse outro livro que eu comentei, você vai ver o núcleo básico dessa discussão, porque aí tem outros 2 livrões desse tamanho aqui também, que são o volume 1 e 2 da Política da Libertação. O segundo volume é o que eu mais trabalhei na minha tesezinha, no meu livrinho aqui. Meu livrito é o que eu mais usei, e agora foi lançado durante a pandemia o volume 3, que aí não é só do Dussel, é uma série de autores e autoras, especialmente discípulos do Dussel, que produziram o Política da Liberação Crítica, né? A Política da Libertação Crítica, que ainda não tem versão em português, e não sei se está liberado no site dele já a versão em espanhol. Tenho que dar uma olhadinha. Mas beleza. Eu tenho acesso porque eu ajudei teoricamente, né? Ajudei a facilitar um curso que ele deu sobre esse política da liberação durante a pandemia. E aí a gente pôde ter acesso aos capítulos, né? Então pude ler e foi bem legal. De todo jeito, a base da nossa ideia vai ser a seguinte: as instituições surgem por necessidade, e isso a gente vai trabalhar nos próximos encontros, e a gente vai ver qual é essa necessidade. Mas passado o tempo e dadas determinadas dinâmicas, as instituições fatalmente se corrompem, sem necessariamente que hajam sujeitos que intencionam, ou seja, que têm o desejo de corromper as instituições. O que o Dussel vai conseguir mostrar pra gente é que no processo da vida, no processo histórico, as instituições se corrompem sem necessariamente haver o planejamento sobre a corrupção. E aí a corrupção vai ganhar um sentido muito explícito, que é o título do meu livro, A Fetichização do Poder, que é quando uma instituição criada para determinado fim, ao realizar o seu fim, não cumpre mais com o seu fundamento, que é o para que ela foi criada. E a gente vai ver o que isso significa e como isso está conectado com a questão de compreensão da vida ou material do ser humano, a compreensão antropológica material. Porque o ponto é, o fundamento ou ponto de partida para qualquer construção filosófica, ética e política é a vida, esse fato radical que é a vida. E as instituições são realizadas para determinadas finalidades. Só que essas finalidades elas só têm sentido se elas estiverem em coerência ou concordância com este fundamento. Se elas começam a destruir esse fundamento, a atuar contra ele, elas estão corrompidas. E aí o Dussel vai dizer que elas se fecham sobre si mesmas, e aquilo que é um produto da vida humana para de responder com a necessidade, ou para de satisfazer as necessidades desse fundamento que é a vida humana, e começa a realizar suas funções para atender a si mesma. E aí há uma certa ruptura entre o fundamento que cria as instituições e a atividade, a finalidade, a realização das instituições. Nessa contradição, a gente poderia discutir o fundamento da corrupção. Fica aí a dica para você seguir essa troca de ideia de conteúdo um pouco mais autoral, mais ousado e apresentando meu trabalho, tá bom? Eu espero que você tenha curtido, que tenha sido massa esse processo todo. E se você achou legal, curte aqui. Comenta aqui, ajuda a engajar para eu entender do lado de cá que vale a pena continuar. Porque se você não fizer isso,
eu vou entender que eu nem devo arriscar o próximo encontro. Beleza? Tamo junto, minha gente. Valeu! Es el tema que les estoy explicando. Last week, Hay una historia nueva o común a toda América Latina. yo no voy a marihuana. Una ética en liberación. ¡Hasta la victoria! Final.